Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta sobre Caleb Montiel, os dois mais novos nomes especulados como possíveis reforços do Corinthians para 2024. Quero te atualizar também sobre James Rodrigues. Negociação para rescisão de contrato com o São Paulo pode acontecer e já há um suposto rival brasileiro interessado. Quero te falar ainda sobre o Palmeiras. A informação é do Lancinete e dá conta de que o Palmeiras já abriu conversas com Juan Pablo Vojvoda. Eu já havia contado que ele era um dos nomes, mas que não havia nenhum contato. Bora falar também sobre Inácio Ramírez, centroavante uruguaio especulado no Cruzeiro. Já tem informação importante sobre Bruno Rodrigues, Internacional. Corinthians consultou Bruno Rodrigues, mas ouviu algo que eu quero contar para vocês. Tem ainda informações sobre um enorme desperdício no Flamengo, sobre a chance de um site de acompanhantes virar nome no Vitória. Tem muita informação de mercado, bastidor, finanças e muito mais. Enfim, o vídeo tá super legal e eu quero começar a contar para vocês a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que tá rolando com o seu time do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative as notificações e deixe um like para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Combinado? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Real, parceiraça do canal do Nicola, site que te dá até R$800 de bônus. Antes de falar sobre essas condições, deixa eu só mostrar jogos do Campeonato Brasileiro desse sábado e domingo. Nesse sábado tem Corinthians e Inter, tô pensando em empate. Tem Atlético Mineiro e São Paulo, vou de vitória do Galo. No domingo, Flamengo e Cuiabá, vou de vitória do Fla. Tem também Palmeiras e Fluminense, vou de vitória do Palmeiras, briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Para participar na aposta real é super simples, você vai pegar o link que está no comentário fixo, vai fazer seu cadastro e não esquece de usar o código CNICOLA para ter direito a até R$800 de bônus. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Centurion, ex-atacante do São Paulo. Não deu certo no tricolor e ele foi preso na Argentina, passou por um teste que comprovou que ele havia feito uso de cocaína. Pior é que o atacante, antes desse teste, havia tentado fugir de uma blitz policial. Já Marcelo Teixeira, candidato à presidência do Santos, afirma que, em caso de vitória dele na eleição, Santos jogará com enorme frequência no Pacaembu. Inclusive, a reinauguração do estádio terá o Peixe como mandante. Quero falar ainda que o Internacional anunciou a renovação de contrato de Mercado, zagueiro argentino de bastante idade. Fez uma temporada boa, o contrato foi estendido até dezembro de 2024. Já Arturo Vidal tem conversas avançadas para virar reforço do Boca Juniors. Não à toa ele postou nas últimas horas uma foto com um casaco nas cores azul e amarelo. De acordo com a imprensa argentina, o acordo deve ter 2 anos de duração. Para fechar o giro de notícias, o Grêmio anunciou que todos os mais de 50 mil ingressos à disposição para o confronto contra o Vasco nesse domingo na Arena do Grêmio já foram vendidos. A despedida de Luizito Soares do estádio gremista. Bora falar agora sobre um enorme prejuízo do Flamengo, a contratação do volante Alan, que era super querido por Jorge Sampaoli, atleta comprado do Atlético Mineiro por 8 milhões e 200 mil euros, que custaram na época 43 milhões de reais, valor por 70% dos direitos econômicos. O Alan foi para o Fla e não consegue jogar. Recentemente se recuperou de uma lesão, mas hoje é a terceira opção para a função de primeiro volante. O Eric Pulgar é o volante absoluto titular, a primeira condição de reserva do Thiago Maia, e só depois aparece o Alan, atleta extremamente caro, que deixava excelente impressão pelos clubes pelos quais passou, mas que no Flamengo não tem conseguido ser importante. Só 13 partidas desde que foi contratado, nenhum gol e nenhuma assistência, salário alto, na casa dos 800 mil reais por mês. Bora falar agora sobre uma notícia que agitou a sexta-feira, a possibilidade de o Vitória vender seu nome para um site de acompanhantes chamado Fatal Model. Primeira informação, são duas as possibilidades de negociação. A primeira delas, a Fatal Model pagaria 200 milhões de reais para ter seu nome no nome do Vitória. A segunda, um pouquinho mais conservadora, 100 milhões de reais para aquisição dos name rights do estádio. A partir daí, a arena se chamaria Arena Fatal Model Barradão. O presidente Fábio Mota afirmou que está fazendo pesquisas com os sócios torcedores para entender qual o modelo mais interessante, se é que algum dos modelos vale a pena, se for aprovado a venda dos name rights, os 100 milhões de reais serão utilizados
em melhorias para o próprio Barradão. O Barradão passaria a ter cobertura, assim o torcedor não tomaria mais chuva. O que você pensa sobre esse assunto? Acha viável? Acha maluco? Use o espaço para comentários e opine, beleza? Bora falar agora sobre o Corinthians. Essa informação tem muito a ver com Bruno Rodrigues e Internacional. Estava conversando com uma fonte no Corinthians e a pessoa me contou que o Bruno Rodrigues é um alvo em potencial do Timão, mas o Corinthians entende que chegou atrasado para a contratação do atleta que está emprestado ao Cruzeiro e pertence ao Tombense. Segundo essa minha fonte super importante, a frase foi mais ou menos assim: Nicola, a gente queria o Bruno Rodrigues, mas a impressão que a gente tem é de que já está tudo encaminhado para que ele se torne jogador do Internacional. Cheguei a dizer para vocês ao longo da semana que o Inter foi o único que formalizou uma proposta, oferta na casa dos 4 milhões de dólares, ou mais ou menos 14 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos. Também de acordo com a minha fonte, o salário oferecido ao Bruno Rodrigues foi muito bacana. E o Bruno está bem inclinado a fechar essa negociação com o Inter. O acordo deve ser sacramentado ao fim do Campeonato Brasileiro. Bruno que faz muito bom campeonato nacional com a camisa do Cruzeiro. Na temporada são 47 jogos, 13 gols e 7 assistências. Ainda sobre o Internacional, Shailon, meio atacante que jogou o Campeonato Brasileiro da Série B pelo Atlético Goianiense, pode pintar no Colorado. O próprio presidente do Dragão acabou por admitir essa possibilidade. Beleza? Bora falar agora sobre o Palmeiras. Contei para vocês com exclusividade nesta sexta-feira que Juan Pablo Vojvoda e Pedro Caixinha são nomes que agradam ao Palmeiras. Se o Verdão perder o Abel Ferreira, um desses dois será a maior possibilidade de comandante do Palmeiras para 2024. É sempre bom lembrar que o Palmeiras ainda não tem uma posição final do Abel. Quando pergunta ao português, o português diz que vai definir se vai para o Al Saad ou não no fim do Campeonato Brasileiro. Pois bem, o Lance trouxe a informação de que pessoas do Palmeiras já entraram em contato com representantes do Vojvoda para entender as condições de um eventual negócio. Não há proposta na mesa, não há negociação avançada, mas já teria sido feito um contato para reconhecer aí. Quanto é que custa? Vocês têm interesse? Como é que funciona? O que já dá para adiantar é que a multa rescisória no contrato do Vojvoda com o Fortaleza é de 1,5 milhão de dólares, ou mais ou menos 7 milhões e 400 mil reais. Vojvoda que tem contrato com o Fortaleza até dezembro de 2024. A minha fonte no Palmeiras assegura que não houve contato, apenas que Pedro Caixinha e Vojvoda são os nomes mais cotados para uma eventual saída do Abel, mas o Palmeiras vai esperar por uma posição final do Abel antes de buscar um substituto. Só mais um detalhezinho importante: também vazou nas últimas horas a notícia de que os membros da comissão técnica do Abel todos estão decididos a se mudar para o Al Saad. Condição financeira absolutamente mais interessante. Eles poderiam ficar com 20 milhões de euros por temporada, livres de impostos. Esse valor também inclui bônus e equivale mais ou menos a 9 milhões de reais por mês de salário. A saideira sobre esse assunto, Palmeiras, Abel e Al Saad, Antero Henrique, o português que é chefão da Liga Qatari, é um dos mentores da carreira de Abel Ferreira, o que eventualmente pode até facilitar nessa negociação. Quero falar agora sobre o Cruzeiro, repercutindo uma especulação das últimas horas. Inácio Ramírez, centroavante uruguaio, 26 anos de idade, já foi cotado no São Paulo, no próprio Cruzeiro, em outros tempos voltou à pauta da Raposa, pelo menos é o que garante a conta do Cruzeiro, chamada Cruzeiro 365. Não tem nada a ver com uma conta oficial, e sim uma conta que cobre o clube. Entrei em contato com o dirigente do Cruzeiro para saber o que há de verdade nesse interesse. Ainda não obtive resposta. Assim que tiver qualquer coisa, conto para vocês, mas já posso adiantar que o Inácio Ramírez é centroavante do Nacional do Uruguai, faz temporada muito bacana, 40 jogos, 22 gols e mais uma assistência. Nos últimos 5 jogos ele marcou gols em todos os jogos, foram 7 gols nessas 5 rodadas finais do Campeonato Uruguai. Foi comprado pelo Nacional junto ao Liverpool também do Uruguai por 1 milhão e 400 mil euros. Hoje tem uma avaliação de mais ou menos 1,5 milhão de euros. Cruzeiro que precisa desesperadamente de centroavante. Gilberto, Henrique Dourado, entre outros, não conseguiram dar conta do recado. E a Raposa cria oportunidades, mas não consegue transformá-las em gol. Bora falar agora sobre o Fluminense de olho em James Rodrigues. Primeiro quero atualizar a informação que eu trouxe ontem e que envolve São Paulo e James. São Paulo e o meia colombiano ainda não discutem a rescisão do contrato. Mas essa é uma possibilidade que está sendo debatida, estudada. É uma das alternativas para 2024, só para recapitular. James deu uma entrevista ao GE afirmando que não crava sua permanência no São Paulo no ano que vem.
detalhe é que ele tem contrato até junho de 2025. Essa declaração dada pelo Rames foi um dos temas de uma reunião que o Departamento de Futebol do São Paulo realizou na sexta-feira à tarde, informação exclusiva. Essa reunião foi feita para uma série de debates, contratações, renovações de contrato, vendas, crise financeira do São Paulo. O São Paulo passa por enorme dificuldade financeira. E em meio a todos esses temas, foi levantado, e aí, o que a gente vai fazer com o Rames? Vocês viram a declaração? Houve quem sugerisse a rescisão de contrato. Essa ideia foi bem avaliada pela maior parte dos dirigentes, embora um dirigente importante que participava da reunião falou, mas e se o Rames for para um rival e arrebentar? E aí, em meio a esse debate, uma outra pessoa falou, mas é melhor do que a gente ficar com o Rames aqui sem poder jogar. Há uma incompatibilidade entre o meia colombiano e o técnico do São Paulo. Não há uma briga, eles não tretaram. Mas o Dorival Júnior entende que precisaria montar um esquema especial para o Rames e ele acha que não vale a pena. O Rames tem certeza de que precisa jogar. E essa garantia não existe. Importante contar, cheguei a dizer que o salário do Rames custa 700 mil por mês. Esse é o quanto ele ganha, livre de impostos. O custo do Rames por mês em 2023 é de R$1 milhão mensais. A partir de 2024, esse custo ultrapassa R$1,5 milhão mensais. E aqui vem uma outra informação, essa não é minha, e sim do jornalista Oswaldo Araújo, que cobre o Fluminense. Ele assegura que o Flu já iniciou conversas para contratar Rames, se de fato o meia colombiano rescindir seu contrato com o São Paulo, nome aprovado pelo Fernando Diniz e que teria um enorme facilitador a presença de Marcelo. Marcelo e Rames jogaram juntos nos tempos de Real Madrid e têm uma excelente amizade. Bora falar agora sobre o Corinthians. Quero encerrar esse vídeo para contar para vocês sobre mais dois nomes especulados pela imprensa. Primeiro deles, Caleb, meio atacante formado na base do São Paulo, com passagem pelo Atlético Mineiro e é um dos protagonistas do time do Fortaleza. Só 23 anos de idade, de acordo com o Diário Jogada, que cobre os clubes lá do Ceará, o Corinthians e o Celta de Vigo da Espanha, já fizeram propostas pelo Caleb. Fui checar com o presidente Marcelo Paz, do Fortaleza, ele assegura que não tem nenhuma proposta pelo Caleb. O que pode ter acontecido é esses clubes procurarem primeiro os representantes do Caleb para demonstrar interesse. Importante lembrar também que o Caleb tem 53 jogos, 6 gols e 8 assistências. Protagonista do time, a ponto de hoje valer ser um dos principais jogadores, um dos mais caros do elenco. Essa consideração foi feita pelo próprio presidente do Fortaleza. O Marcelo Paz entende que o Caleb hoje vale no mesmo patamar do Machuca, atacante, do Hércules, volante. São os três jogadores mais valiosos, mais caros inclusive do que Caio Alexandre, que é alvo do Palmeiras já há algum tempo. Só para arrematar sobre a situação do Caleb. O Fortaleza comprou 50% dos direitos econômicos do Caleb junto ao Atlético Mineiro por R$6 milhões. O Atlético manteve 35% e o São Paulo é dono de mais 15%. Outro nome especulado nas últimas horas, o Samir Carvalho, que tem um canal aqui no YouTube Cobre Corinthians, trouxe a notícia de que Santiago Montiel, primo do Gonzalo Montiel, que é jogador da seleção, Santiago interessaria ao Corinthians. Lateral esquerdo, que pertence ao Argentino Júnior, temporada boa, de 46 jogos, 2 gols e 6 assistências. O Corinthians está desesperado atrás de um lateral esquerdo. O grande problema dessa negociação é que ele pertence ao Argentino Júnior. E o Corinthians ficou com a pior forma possível junto ao clube argentino, porque atrasou as 2 primeiras parcelas do pagamento do Fausto Vera. O presidente do Argentino Júnior chegou a dizer que nunca mais negociaria com o Corinthians. Acho bem difícil que essa transação com o Montiel possa acontecer, a menos que o Augusto Melo consiga provar para os dirigentes do Argentino Júnior que as coisas mudaram radicalmente. Saideira sobre o Timão. O site Meu Timão, que cobre o Corinthians, informou que Juliano e Mano Menezes se reuniram e o técnico já deu aval para a permanência do Juliano. Falta agora que o Augusto Melo, novo presidente do clube, concorde e estenda o vínculo do meia. E você, quem gostaria de ver jogando com a camisa do Corinthians? Curtiu o vídeo? Esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos mais à noite. Abraço, tchau!